Colegas de profissão, amigos e a família se despedem do jornalista Renato Machado, que morreu ontem no Rio aos 83 anos. Por 15 anos, Renato esteve aqui, na bancada do Bom Dia Brasil, transmitindo notícias com precisão, carisma e elegância. Com um talento raro para contar histórias, marcou o jornalismo brasileiro em mais de 4 décadas de carreira. Um convite diário ao telespectador num conjunto de talentos. A operação de desembarque durou 9 horas. Foram 600 soldados, 36 helicópteros e mais de 100 caminhões. Clareza para explicar os fatos. O tema do discurso do Papa foi ser cristão nos dias de hoje. Cuidado com a notícia, com a precisão, com o uso correto das palavras, para que aquilo não mudasse nenhum significado importante. Eu aprendi demais com ele e ainda se tornou um amigo muito querido. Renato Machado se caracterizava pela precisão na apuração e na transmissão de notícias, pela clareza de seu texto e pela nobreza inigualável de sua narração. E o requinte no uso das palavras, em fazer do jornalismo não só a notícia, mas também uma beleza poética que ele sempre trazia. Formado em Direito, tentou carreira de diplomata, mas a voz e a paixão pela arte abriram outro caminho. Eu era dublador de filmes e narrador de filmes, eu trabalhava em cinema. E teatro também. Se desse, o meu sonho era chegar à televisão. A carreira no jornalismo começou com um anúncio de jornal para candidatos com domínio em português, inglês e de narração. Um emprego na Rádio BBC em Londres. Eu fiz o teste e fui colocado em primeiro lugar. Não sei se pela minha voz, não sei se pela minha tradução, até hoje eu não sei. Eu sei que me deram tal emprego na BBC. Era a década de 1960 e lá estava um jovem repórter. Saía com o microfone, fazia, narrava coisas da vida inglesa em português e transmitia isso para o Brasil. Foi assim que começou, digamos, o meu trabalho de microfone de rua. Era a época dos Beatles, ou seja, eu fui o primeiro, homem de rádio, naquela época era um jovem, era muito jovem, a transmitir para o Brasil os primeiros acordes de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi lançado em agosto de 67 na Grã-Bretanha. Na volta ao Brasil, trabalhou como ator no Teatro Oficina, em São Paulo, e nas primeiras novelas da Globo. Mas a principal vocação foi o jornalismo. Renato Machado trabalhou durante 14 anos no Jornal do Brasil e passou por todas as áreas. Só que ainda faltava alcançar um desejo lá de trás, o telejornalismo. E foi aqui na TV Globo que durante 4 décadas ele construiu essa carreira. A estreia no jornalismo da Globo foi em 1982, no Globo Repórter. Renato Machado apresentou o RJTV e cobriu a Guerra das Malvinas, no Jornal da Globo. O repórter Geraldo Canali, em Buenos Aires, está agora na linha e nós vamos saber por telefone as últimas informações. Alô, Geraldo. Boa noite, Renato. E no Fantástico. Eu entrei no Fantástico como comentarista. E confesso a você, com bastante nervosismo ao lado do Cid Moreira. Em 1983, foi para o escritório da Globo em Nova York e no ano seguinte virou correspondente em Londres. Era o início de uma trajetória internacional marcada por grandes coberturas, como o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. A nuvem radioativa está indo e voltando para esses lados, de forma imprevisível. No Brasil, noticiou fatos como o impeachment de Fernando Collor. O presidente já retirou seus objetos pessoais, limpou as gavetas, preparou o gabinete para o vice-presidente Itamar Franco. E a tragédia do Batomushi. Durante toda a noite, os corpos continuaram chegando aqui ao Yacht Clube do Rio de Janeiro. Fui o primeiro, o único a chegar lá no Yacht Clube. Por acaso, eu estava no mar, muito perto do Batomushi, com uma câmera para fazer os fogos do mar. Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil por 15 anos. Dividir uma bancada com ele era aprender a dar
peso, a dar valor a cada palavra, a cada pausa principalmente. Levou para a TV algumas paixões, como a gastronomia, vinhos e a música clássica. Entrevistou um ídolo, o maestro italiano Claudio Abbado. Em 2016, concorreu ao Emmy Internacional na categoria Atualidades, pelo documentário exibido no Globo Repórter A Arte como Passaporte, que mostrou como a música e a dança podem transformar vidas. Renato Machado era um desses profissionais do jornalismo que jamais se furtam a dividir a sua experiência com os colegas. E essa convivência com profissionais menos experientes do que ele, mais jovens do que ele, sempre foi muito rica para esse pessoal. Eu me incluo aí no time dos que puderam aproveitar essa companhia. Vai deixar um legado incrível para quem trabalhou com ele, quem teve o privilégio de assisti-lo no ar, seja na bancada, à frente de um telejornal, dando norte para onde as notícias iriam naquele dia. Renato Machado morreu ontem de manhã na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, de insuficiência cardíaca. Ele deixa a mulher, Mônica Morel, a filha, a atriz Maria Eduarda Machado, e a neta Serena. Nas redes sociais, Mônica escreveu: "E fomos felizes para sempre". A filha também deixou uma homenagem, celebrando a vida e a carreira do pai. Deu tempo de viver cada segundo e até de conhecer sua neta, que sempre viverá sabendo que teve o avô mais lorde que existiu. Afetuoso, carinhoso, carismático, ele passava isso para as pessoas em volta e para quem assistia, para o público também. Com você, Renato, eu aprendi muito. A sua postura, eu gostava de ficar te observando, sentada ao seu lado na bancada, como você tinha o tom perfeito para cada notícia. Obrigada por tudo. Você foi, é e sempre será uma referência para todos nós. Obrigada. Como âncora, editor-chefe e correspondente em Londres, Renato Machado contribuiu para moldar a identidade do Bom Dia Brasil. Por 15 anos, o Brasil se acostumou a acordar com o Bom Dia de Renato Machado. Bom dia, bom dia, um bom dia. Uma voz serena no começo da manhã, quando o país ainda abria os olhos, mas a notícia já estava de pé. O mundo hoje acordou perplexo sobre os efeitos do pior atentado terrorista de todos os tempos. 1 bilhão e 70 milhões de católicos no mundo inteiro têm um novo Papa, Bento XVI. O maior desastre natural do Brasil. Em 1996, assumiu o cargo de editor-chefe do Bom Dia Brasil. Criou o hábito de dormir sempre às 8 da noite. Trocou os jantares com amigos por almoços. Mas a mudança não transformou só a rotina. Também ajudou a revolucionar o jornal. Hoje, 1º de abril, está indo ao ar a nova versão do Bom Dia Brasil. Mas sem brincadeira, nosso compromisso é com a verdade. Ver os vários estágios do Bom Dia foi uma coisa muito importante, porque o Bom Dia Brasil não existia esse horário na manhã, né? Então, foi muito importante ver que esse horário foi solidificado, que tem audiência, que se tornou já um hábito do brasileiro que vê notícias de manhã, você tem informativo de manhã. Ele que fez o Bom Dia Brasil como nós o entendemos hoje. Esse jornal da manhã, cheio de notícias, cheio de eletricidade. Ele que criou essa ideia. Para fazer o Bom Dia Brasil, eu já tinha experiência de jornal, Renato também, a gente tinha experiência com matéria, mas ele chamou a gente e disse, olha, a gente quer que vocês façam o jornalismo que é o balão de ensaio do jornalismo do século XXI. Isso vamos lembrar que estamos falando de 1996. Renato ensinou muito, é um bastião do tradicional jornalismo profissional, daquele com letras maiúsculas, que preza o rigor, a verdade dos fatos, a informação isenta. Renato mostrou que era possível equilibrar a dureza do jornalismo diário com momentos mais leves, como as colunas de cinema, gastronomia e comportamento. Porque esses casadinhos são
tão irresistíveis. Como grande conhecedor de música clássica, sabia a importância de ouvir. Conduziu incontáveis entrevistas de todos os gêneros. Dias Gomes está conosco aqui no estúdio do Bom Dia. MV Bill. Hoje é o último dia da série de entrevistas com os principais candidatos à presidência da República. O que mudou nesses 50 anos? What has changed in these 50 years? E os titãs estão aqui rindo no estúdio do Bom Dia Brasil. Entre quem ajudou a construir o Bom Dia Brasil, uma unanimidade. A elegância que Renato transmitia no ar era a mesma com que tratava os colegas. Ele cobrava com muita educação, mas ele cobrava porque ele tinha um cuidado com a notícia, um cuidado com a apuração. O Bom Dia Brasil sempre foi o Renato Machado, né? Nessa época, né? Era a cara dele, né? Um programa com muita variedade, com muita seriedade, muita exigência, muito capricho na apuração das notícias, muita informação. Ele era muito exigente, sim, pelo conteúdo, mas a forma também era importante. Então, atraía muito, era um jornal delicioso de fazer, muito bom, eu aprendi muito. O Renato era um bom amigo, como chefe ele era um bom amigo. E ele me recebeu com flores no primeiro dia. Olha a delicadeza. Televisão você não faz sozinho e toda a equipe estava mobilizada com essa mudança. Todo mundo fez o seu melhor e você sentia isso na equipe técnica, nos editores de imagem, no pessoal de estúdio. O pessoal técnico foi muito importante nessa mudança. Em 2011, Renato deixou a bancada do Bom Dia Brasil e virou correspondente em Londres, de onde continuou marcando presença no jornal. Tive o exuberante privilégio de trabalhar ao lado dele diariamente por 6 anos nas manhãs do Bom Dia Brasil. Vi de perto a exigência dele com os nossos textos para que fossem concisos, precisos e ainda assim leves. Uma das principais marcas do Renato no Bom Dia Brasil foi o quadro Imagens da Semana, em que unia duas paixões, o jornalismo e a música. Há 2 meses ele me recebeu em casa para anunciar a volta do quadro às redes sociais do Bom Dia Brasil. Podemos? Podemos. Podemos? Então, era uma solução para, primeiro, recapitular o que foi dado, e segundo, despertar as pessoas para o dia que estava para chegar. Hoje, tenham todos um bom fim de semana e bom descanso. Uma ótima sexta-feira para você. A gente se despede com as imagens da semana. Bom Dia Brasil, oferecimento Piracanjuba. Construir um avião exige precisão, coragem e muito conhecimento. Domingo, 7h30 da manhã. Tô indo. Hoje no